Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um método validado cientificamente para que você consiga colocar em prática todas as metas que você acaba desejando para sua vida. Muitas pessoas chegam no meu consultório desejando emagrecer, desejando mudar o estilo de vida, querendo mais saúde, querendo alguma meta específica relacionada a exercício físico, seja lá qual for. E o grande questionamento é que são pessoas que são inteligentes, têm determinação, sabem o que precisa ser feito. E justamente essa última queixa é o que elas mais trazem. Poxa, Danilo, eu vim até aqui hoje porque eu estou um pouco frustrado ou frustrada. Eu sei exatamente o que precisa ser feito, mas eu não consigo aplicar isso. Eu não consigo ter rotina, eu não consigo criar esse hábito. Então, eu acho que eu preciso de ajuda, na verdade, porque talvez eu não saiba algum detalhe, talvez alguma coisa esteja saindo fora do que aquilo que eu acredite ser o jeito certo, e eu não estou conseguindo atingir as minhas metas. É isso que as pessoas, no geral, tendem a trazer para mim no consultório, e é justamente sobre esse tema que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como que você consegue pegar uma ideia relacionada principalmente à saúde, seja, tô utilizando uma medicação, estou utilizando Mounjaro, Ozempic, preciso de uma organização para que eu consiga ter adesão e fazer a melhor utilização da medicação. Eu tenho uma prova de corrida que eu preciso atingir ali a performance porque eu já fiz a inscrição. Eu preciso emagrecer esse ano porque os meus exames saíram ruins e eu preciso cuidar da minha saúde. Existe uma maneira lógica de você construir um planejamento e não apenas ficar na teoria ou no sonho para que você consiga atingir essas metas. E o mais importante de tudo, que você consegue replicar não só para essa meta em específico, mas para outras que você também deseja atingir, tá, pessoal? Existe um acrônimo, uma sequência de palavras que nós chamamos de SMART, protocolo SMART, tá? Isso é cientificamente validado. A gente utiliza isso da parte de literatura justamente para que a gente consiga ensinar outras pessoas a reproduzir o que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Quando a gente fala do SMART, o S é de específico, o M é de mensurável, o A é de alcançável, o R é de você ter métricas para você entender se você está caminhando na direção daquilo que você quer ou não, e o T é de tempo. Então, entendam uma coisa, pessoal, todas as vezes que vocês determinarem para vocês mesmos, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso usar essa medicação do jeito certo, você vai errar. Você não vai conseguir atingir o seu objetivo final, porque você está pensando em algo que não tem nenhuma especificidade, é totalmente subjetivo. Agora, quando você pensa, eu preciso perder 5 quilos, para isso eu preciso fazer 5 refeições no meu café da manhã, com baixa caloria, com uma boa quantidade de proteína e fibras, por 4 semanas, aí sim você tem uma meta específica, mensurável, alcançável, que você consegue ter um checklist e medir se você está conseguindo fazer ou não, que você consegue ver o seu checklist semanal para entender se você está chegando mais perto desse objetivo ou não. Então isso é extremamente importante das pessoas entenderem, que elas precisam tornar tudo o que elas desejam muito mais específico, porque daí o sonho vira um planejamento. E o planejamento você consegue se guiar através dele. É como se fosse um GPS. Você consegue entender se você está indo na direção que você realmente precisa ou se você está simplesmente fazendo coisas aleatórias. Um exemplo que eu passo para todos os meus pacientes foi quando, por exemplo, eu comecei a fazer minha preparação para o triatlo. Então, quando eu fui fazer essa preparação, eu nunca tinha tido contato com corrida, com natação, com bicicleta, coisas assim. Eu sempre fui da musculação. E hoje, inclusive, é o meu pós-treino hoje. E aí eu resolvi conversar com vocês sobre isso. Então, o que acontece? Enquanto eu fiquei, a prova foi no final do ano. Os primeiros 3 meses eu fiquei, eu preciso fazer essa prova, e eu já sabia que eu estava procrastinando nessa situação. 3, 4 meses depois, eu falei assim, eu preciso colocar em prática aquilo que eu ensino todas as pessoas, senão não vai funcionar. O que eu fiz? Qual foi o primeiro passo? Fiz a minha inscrição.
Quando eu fiz a minha inscrição, eu já tinha um tempo determinado. Bom, eu tenho 6, 7 meses agora para produzir aquilo que eu preciso alcançar. Era um tempo viável para fazer aquilo que eu precisava? Era. Eu sabia disso. Então eu falei, bom, é um tempo ok. O que eu preciso agora? Quais são as tarefas que eu preciso executar para que eu chegue nesse dia e consiga ter um resultado que eu espero? Então eu preciso treinar corrida 2 vezes na semana. Eu preciso treinar bike 2 vezes na semana e preciso treinar natação 2 vezes na semana. Ótimo, primeiro passo, já comecei a especificar. Que horas que eu vou treinar isso? Eu vou treinar de manhã, que é o único horário que eu tenho. Ou o melhor horário no meu caso. Então, vou especificar também. Eu vou treinar por 1 hora no período da manhã antes do meu trabalho. Na segunda e quarta vai ser corrida, na terça e quinta vai ser bike, na sexta e sábado fazer natação, seja como for. E aí pronto, eu comecei a desenhar um checklist por 60 minutos. Essa era a primeira etapa. Lógico que depois veio nutrição, suplementação e tudo que tinha de demanda. Mas o básico já estava desenhado. E antes de eu pensar qual pace eu ia correr, se eu estava perdendo peso, se eu estava perdendo massa muscular, se eu estava ganhando, se eu estava desempenhando, eu simplesmente desenhei e comecei a fazer. E durante o processo vai gerando demandas, que aí você já, agora eu já corro todos os dias, legal. O que eu preciso melhorar agora? Agora eu preciso melhorar a minha pisada, agora eu preciso... Aí você muda de escopo. Aí você começa a aprofundar esse tema. Mas primeiro você precisa construir a base muito bem feita, que é o que a gente chama de protocolo SMART. E eu acrescento uma parte minha. Protocolo SMART 80-20. Por que 80-20? 80% do tempo você precisa estar 100% focado naquilo que você precisa fazer e 20% do tempo você pode usar para coisas mais... a gente chama de desfrutar, né? Para deixar a rotina mais leve. Então 80% do tempo você precisa fazer aquilo que precisa e já reservar 20% para você relaxar. Mas precisa ter toda essa metodologia. Tá, pessoal? Então, é um protocolo validado e que funciona. Quando a gente pega na prática para o emagrecimento, é o que eu uso no consultório para os meus pacientes, é o que eu tento explicar para eles. Então, usem esse conhecimento da ciência para conseguir construir coisas realmente palpáveis, para vocês saírem do planejamento. E aí, essa sensação de procrastinar, essa sensação de que você não consegue, de que para você não funciona, começa a desaparecer. E aí você começa a ter metas muito mais alcançáveis. Justamente por isso também eu fiz um e-book, que eu vou deixar disponível no link aqui embaixo, que vocês podem clicar. Vai estar exatamente esse método descrito, explicando o passo a passo, falando do específico, como que você deve ordenar as coisas. Tem espaço para você mesmo preencher com os seus objetivos, com as suas metas. Coloquei no final ali também 21 formas de criar um SMART para alimentação, para o sono, para o treino. Então coloquei 21 exemplos ali para vocês já conseguirem se identificar e falar, puxa, legal, já entendi agora a estrutura, eu vou replicar para as coisas que eu preciso. Já tem da alimentação, já tem do treino, já tem do sono. Eu quis facilitar tudo isso para vocês conseguirem colocar em prática. Porque não adianta vocês ficarem assistindo vários vídeos no YouTube, ficar vendo vídeo de motivacional, ficar vendo seja lá o que for, se vocês não forem capazes de pegar esse conhecimento e colocar em prática. A gente só aprende colocando em prática. Tá? E precisa colocar para funcionar. Se não colocar para funcionar, vocês não vão aprender, não